Amém. Jesus é o nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a seu canal da Igreja no Gama para mais uma mensagem que nós estamos iniciando. Hoje vamos dar continuidade, na verdade, à lição número 13 desse livro aqui, Fundamento da Fé Cristã. Amém? Estamos vendo algumas lições nos dias, nas quartas. Nós vamos iniciar uma continuidade com as lições desse livro e nós vamos dar essa sequência que os irmãos têm dado do grupo de irmãos que já gravaram várias mensagens. Então, é minha vez, né? Eu vou falar sobre um ponto com relação à lição 13, que é sobre o arrependimento. É importante ver, né, que essa lição aqui tem a ver com os aspectos da vida. O que quer dizer isso? A obra da redenção de Cristo é tudo que Cristo fez por nós, é tudo que o Senhor fez para poder restaurar o homem a uma posição para Deus começar de novo, Deus começar e restaurar seu plano eterno. Então a redenção é uma compra, é uma restauração para trazer o homem de novo a uma condição, para Deus continuar o cumprimento da sua obra. E Deus conseguiu realizar isso depois da queda. A história que Deus mostrou na Bíblia, na palavra de Deus, é a obra da redenção de Cristo. Por meio da redenção de Cristo, por meio do perdão dos pecados, da obra da cruz, Deus então consegue restaurar. Então, os aspectos da vida nós vimos na lição anterior, que era o primeiro foi ter crido. O fato de nós crermos no Senhor foi porque algo entrou em nós. Ou seja, a palavra da fé nos alcançou, essa palavra passou por nossa mente, fomos convencidos pela palavra do Senhor e nós cremos no Senhor. Agora, a lição que nós vamos ver hoje tem a ver com o arrependimento. Então essa palavra aqui, arrependimento, é uma palavra muito importante, porque é um dos itens mais importantes na pregação do Evangelho. De fato, a palavra arrependimento foi usada inicialmente por João Batista. João Batista, ele quando começou seu ministério, ele começou abrindo as portas para que as pessoas pudessem entrar na nova dispensação que estava sendo preparada por meio do arrependimento. Então ele falou, arrependei-vos, que falou em Mateus capítulo 3, versículo 2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então essa palavra arrependimento é uma palavra que no grego é metanoia. E essa palavra arrependimento, metanoia, quer dizer uma mudança. Uma mudança, pode ser uma mudança de lugar, uma mudança de condição, né? Uma mudança de maneira de pensar, uma mudança de parecer e de propósito. Então, especificamente, o arrependimento nos muda nossa mente. Muda nosso pensamento, o nosso propósito, a maneira em que nós, a cosmovisão que nós tínhamos do mundo, da nossa vida, das pessoas, do sistema, né? Então, por quê? Porque nós conseguimos, por meio da pregação do Evangelho, entender o plano do Senhor e a condição do homem e do mundo. Ok? Então, o arrependimento tem como propósito que nós deixemos todas as coisas que não é Deus. Deixar tudo aquilo que não é Deus. É aquilo que nós até criamos que era Deus, né? Os ídolos, as coisas que muitas vezes adorávamos, dávamos prioridade, pensávamos que essas eram coisas que eram indispensáveis para nossas vidas. Tem a ver com as coisas terrenas que nós pensávamos. Então, o arrependimento muda a nossa mente, muda a nossa maneira de pensar, o nosso propósito, o nosso parecer. E nos leva agora a ter uma mente voltada para as coisas de Deus. Está muito relacionado com Colossenses capítulo 3, que diz, buscai as coisas lá do alto,
onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensar nas coisas lá do alto, né? Então, se nós, em nosso viver, não estamos buscando as coisas lá do alto, não estamos pensando nas coisas do reino dos céus, para nos preparar, nós então estamos precisando nos arrepender. Estamos precisando mudar a nossa mente, a maneira de pensar, a maneira de proceder. Senhor Jesus. Então, é deixar tudo para nos voltar a Deus. Então, eu quero ler um versículo que está em Atos, capítulo 26. Vamos ler aqui em Atos, capítulo 26, versículo 20. Diz: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região de Judeia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, o arrependimento é a porta de entrada, é a porta aberta que Deus nos dá para nós deixar todas as coisas que não são de Deus e voltar completamente para o Senhor. Amém? Tem outro versículo aqui que está em Atos 14. Atos 14, versículo 15. Ele diz, parte B, eu vou ler aqui. E vos anunciamos o Evangelho, que são as boas novas, o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e todo o que há neles. Aleluia! Então, o arrependimento é nos voltar ao Deus vivo, ao Deus que fez os céus, a terra, o mar, todas as coisas do universo. Ou seja, é nos voltar à nossa origem, aquele que deu origem a todas as coisas. Então, isso é maravilhoso, meus queridos, é maravilhoso saber que nós temos uma maneira, né? Que isso é gerado por meio, vamos ver isso mais na frente, isso é gerado por meio da luz da palavra, da luz do Evangelho, do falar de Deus. Deus captura nossos pensamentos, Ele alcança nosso sentido e Ele consegue mudar a maneira de nós pensar. Graças a Deus pelo arrependimento. Então, o arrependimento é uma experiência de vida, né? Como essa experiência de vida acontece, algo tem que entrar em nós. Então, a vida de Deus, quando ela nos alcança, a palavra de Deus, ela deposita, a palavra de Deus deposita a vida e a natureza em nosso interior. Então, esse processo de Deus poder nos dar sua própria vida, foi um processo muito amplo, que nós, quando vemos tudo o que Cristo realizou por nós, isso deve gerar então uma mudança na maneira em que nós estamos vivendo. Então, esse processo aconteceu porque, na essencialidade, Cristo era Deus. Cristo mesmo é a vida. O Senhor falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essencialmente, Ele já tinha a natureza, Ele era um com o Pai. Amém? Só que no processo, para Ele poder nos dar sua própria vida, Ele teve que passar por um processo de encarnação, Ele teve que ter um viver humano. No processo da morte e da ressurreição, o Senhor foi processado para que a vida que estava em seu interior pudesse ser agora liberada para dispensar sua própria vida e natureza para todo aquele que crê. Então, graças ao Senhor, por isso que todo aquele que crê tem a vida eterna. Então, esse aspecto do processo do Senhor não foi algo simples. O Senhor teve que se adaptar às condições de homem. Ele teve que ter um viver humano, ele teve que nascer como um homem frágil, normal, em uma condição de um corpo sujeito às mesmas fraquezas humanas, mas sem pecado. Então, nas condições que ele nasceu foram
não foram as melhores condições. Ele nasceu nas condições menos favoráveis. Ele experimentou todas as carências humanas, né? Ele não nasceu com uma aparência de um ser humano atraente. Como exemplo foi Moisés, que era formoso, ou Davi, que era formoso. Todo o contrário, a aparência do Senhor era uma aparência desgastada, não era uma pessoa atraente. Então, não era uma pessoa com uma beleza externa. Então, o que atraía do Senhor? O que atraía? Qual era esse magnetismo que tinha o Senhor, que atraía as pessoas, que as multidões iam detrás dele? Era o que estava no seu interior. Era a vida e a graça que estava em seu interior. Então, não é o que ele era externamente. O que ele era no interior. Então, o que ele era, o que ele fazia, o que ele expressava, era algo que as pessoas diziam assim: puxa, o que esse homem tem, eu preciso disso, eu preciso o que ele tem. Louvado seja o Senhor. Então, ele passou por experiências de dores, de sofrimento. Ele foi desprezado, ele foi angustiado, ele foi oprimido, foi humilhado por todos nós. Mas como cordeiro mudo, ele não abriu a boca. Ele morreu como um transgressor, como uma pessoa que era como se fosse culpável pelo que nós havíamos feito, por nossos pecados. E em meio dessa dor, em meio desse processo de sofrimento tão forte na cruz, ele foi afligido. Oh Senhor Jesus, ele passou por tudo isso. Mas o que foi gerado? O que foi gerado, então, não foi algo simples. O que foi gerado foi um processo, então, de sofrimento muito profundo para o Senhor liberar sua própria vida. Então, quando nós vemos todo esse processo que o Senhor passou, é para nós vermos, para nós falar assim: nossa, tudo que o Senhor passou para eu poder ser salvo, eu poder receber a própria vida e a natureza do próprio Deus. Então, quando nós vemos esse quadro, nós precisamos então ter uma mudança de mente, nos arrepender. Então, só que o que acontece é que o arrependimento, ele não é uma decisão própria, não é algo assim que eu falo assim: não, eu vou decidir me arrepender. Na verdade, é algo que é gerado pelo trabalho do Espírito Santo em nosso interior. Então, eu quero ler um versículo aqui em Atos capítulo 5, versículo 31. Oh Senhor Jesus, diz: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder, olha só, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, o arrependimento não é algo próprio, não é algo que é gerado por nós mesmos, é algo que ele vem dentro do trabalho da fé. A palavra entra em nós e gera a fé. Então, como a fé é um dom de Deus, então a experiência do arrependimento, de Deus mudar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa percepção, é uma labor do Espírito, que foi iniciado quando o Senhor, nós fomos chamados pelo Senhor, nós fomos separados, nós fomos santificados. Então, esse processo do chamamento, de Deus nos separar, nos santificar, e Deus alcançar o nosso coração, isso gerou um processo para nos voltar a Ele. Amém? Então, esse processo de arrependimento não é algo que somente acontece no início da nossa salvação, no dia que nós cremos. É algo que deve acontecer constantemente, porque tem a ver com a renovação
da nossa mente, com a mudança do nosso ser, a mudança do nosso coração e a mudança do nosso procedimento, do nosso comportamento. Então nós poderíamos estar fazendo coisas erradas, mas se o Senhor vem e nos ilumina, o Senhor vem com sua palavra, ilumina o nosso procedimento, a maneira que nós pensamos, a maneira em que nós procedemos, isso vai gerar em nós a obediência da fé, a obediência ao Senhor, que ela vem como consequência do arrependimento. Então, como o Senhor faz isso em nós? Como é gerado o arrependimento em nós? Ele é gerado por nós sermos iluminados, pela iluminação da palavra do Senhor. Então não adianta falar para alguém, se arrepende, se não chega à luz da palavra. Se a luz, ela não mostra a condição para convencer as pessoas, de pecado, porque precisam reconhecer que a prática que eles estão tendo, que está separando as pessoas de Deus, é ser iluminados. Se elas não reconhecem que é pecado, que essa prática, que essa maneira de proceder, que essa maneira de pensar está afastando essas pessoas de Deus, não adianta. As pessoas precisam receber a luz. A luz, que é a luz, de forma prática, é a verdade. Ela vai mostrar o que Deus é e a maneira em que nós estamos andando. Então a verdade vai trazer a luz, vai nos iluminar, vai mostrar a condição do homem. Então a luz, ela nos convence do pecado, mas também nos convence da justiça. Que é a justiça? Que somente em Cristo eu posso ser justificado, eu posso ser reconciliado. Que somente em Cristo e pela obra da redenção de Cristo eu posso ser de novo acolhido por Deus, aceito por Deus. Amém? E de juízo, por quê? Porque se eu não me arrependo, eu vou ter consequência no dia do julgamento. Todo pecado vai ter uma consequência. Então, tanto para os incrédulos como para os crentes. Por quê? Porque todo pecado separa as pessoas de Deus, nos separa de Deus. Por isso precisamos constantemente a luz da palavra do Senhor. Então, se a luz da palavra chega a nós vamos ser convencidos. E a nossa maneira de pensar vai mudar. Vamos ter uma mudança. E essa mudança vai gerar algo maravilhoso, vai nos voltar para o reino do Senhor. Por isso o Senhor falou assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino do Senhor. Ou seja, como dizer assim, fiquem cativos a esse chamamento. O reino de Deus se aproximou. Você precisa ficar debaixo do senhorio e do encabeçamento de Cristo. Por isso que quando nos arrependemos, nós invocamos o nome do Senhor e reconhecemos a Jesus como Senhor, que Ele é o único que pode nos perdoar, que nele é o único que pode mudar a nossa condição para nós sermos perdoados e aceitos por Deus. Amém? Então, Ele muda tudo. Quando muda nosso pensamento, meus queridos, quando nossa mente muda, tudo muda. Quando muda nossa mente, muda o nosso procedimento, muda a nossa conduta, muda a nossa cosmovisão, a maneira de ver as coisas. Já não vemos a maneira de uma forma fechada, da maneira em que nós estamos enxergando. Mas Deus nos ilumina para que nós possamos ter uma visão da percepção da parte de Deus com relação às coisas. Então, louvado seja o Senhor por isso. Então, isso que deve gerar, então, o arrependimento. É muito importante ver isso, porque o arrependimento não é algo que vai ser gerado por nós mesmos. É algo que vai ser gerado pelo obrar do Espírito Santo em nosso interior. Outro versículo aqui que eu estou lembrando, não tenho aqui anotado, mas vou buscar aqui.
Ele está no livro de Romanos. Senhor Jesus, Romanos, capítulo 2, versículo, Senhor Jesus, aqui versículo 4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Olha só, Deus sendo bom, sendo tolerante, né? Deus sendo longânimo. Diz, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então a bondade de Deus, a longanimidade, a paciência de Deus é a que nos conduz ao arrependimento. Ou seja, Deus insistindo, Deus falando, Deus trabalhando em nossos corações para poder gerar uma mudança em nossa mente e em nosso coração. Louvado seja o Senhor. Então, como resultado do arrependimento, nós vamos ter então o perdão dos nossos pecados. Então, Lucas 24, versículo 47. Vamos ler esse versículo aí. Ele diz: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, por meio do arrependimento, quando é gerado o arrependimento, né, ele dá como resultado, então, o perdão dos pecados. Então, os pecados, o arrependimento, ele está muito relacionado, porque reconhecer o pecado é reconhecer o mau comportamento, o mau procedimento, a maneira de nós pensarmos com relação à nossa maneira de andar, nossa maneira de proceder. Então, quando essa maneira muda, e eu me arrependo e reconheço que essa maneira está errada, e que eu preciso o perdão do Senhor, eu volto meu coração, eu abandono isso, e peço perdão ao Senhor, então os meus pecados são perdoados. Louvado seja o Senhor. Então, que mais? O arrependimento é dado a nós como um dom. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Então, somos perdoados e recebemos o presente, o dom do Espírito Santo em nossos corações. Então, esse presente, esse dom do Espírito é o que gera em nós a regeneração e nos torna filhos de Deus. Somos selados pelo Espírito Santo no momento do arrependimento. Então, toda vez que você, não somente no início da sua salvação, mas quando você se arrepende das coisas que Deus está iluminando você está sendo selado mais pelo Espírito Santo. Você está se arrependendo e Deus está dando mais do seu Espírito e Deus está aprovando mais você. Então, o que mais recebemos? Recebemos a vida de Deus. Então, isso tem Atos capítulo 11, versículo 18. Vamos ler. Atos 11, 18. Senhor Jesus, ele diz: e ouvindo eles estas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para vida. Aleluia. Então, o arrependimento, ele gera vida. Aleluia. A vida de Deus é gerada em nós, como já falei, e essa vida é a que nos torna filhos de Deus e nos reconcilia e nos conecta com a própria natureza de Deus. Aleluia. E essa própria natureza de Deus é a que vai nos ajudar a vencer o vício do pecado, porque muitas vezes são vícios, coisas que temos dificuldade para vencer, para poder avançar em nossa vida espiritual. Então a vida é a que vai nos suprir para que nós irmos vencendo tudo isso. Então, não
tenha vergonha, não duvide em todos os dias, se arrepender dos seus pecados. Se arrepender, pedir perdão ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar a palavra, porque muitas coisas você não vai resolver de um dia para o outro. Muitas coisas você vai precisar de um tratamento espiritual, e esse tratamento vem pela vida. Então, à medida que você mais confessa, mais você é selado, mais o dom do Espírito Santo é dado, mais da vida é gerada em você, e essa vida vai levar você espontaneamente a vencer as tentações e as dificuldades. Então, tenha esperança, amém? Tenha perseverança, não se detenha, busque mais o Senhor, amém? Então é muito importante, então, esse itens do arrependimento foi um item que foi dado o Senhor desde o início do ministério neotestamentário, ok? Foi iniciado por João Batista, amém, em Mateus, quando ele falou: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então, a vinda do reino de Deus, né? O fato de o reino de Deus se aproximar a nós, o que nos dá entrada para esse reino é o itens do arrependimento. Foi falado por Jesus também quando iniciou seu ministério: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Foi dado continuidade pelos apóstolos em toda a pregação do Evangelho. Então é muito importante nós ver isso, né? Nós entender de forma muito clara isso, que o arrependimento é uma mudança em nosso coração, em nossa mente, precisa acontecer. Então não esqueça, ela vem por nós vermos a nossa condição, por Deus mostrar as boas novas do Evangelho, mas também Deus nos convencer de pecado, Deus nos convencer do procedimento e da prática que nos afasta da presença do Senhor, de nós vermos a justiça que Deus dá por meio do seu Filho, amém? E que se não nos arrependemos, nós vamos ter a consequência do pecado, que é a morte. Senhor Jesus. Então, isso vem, meus queridos, isso vem pelo exercício do nosso espírito, pela iluminação da palavra de Deus, que vai gerar em nós essa mudança e essa prática de nós estarmos arrepender-nos. Então, para concluir é isso, né? Nós precisamos então ter a prática de sempre deixar tudo, amém? Hoje de manhã eu acordo, amanhã de manhã quando eu acordar, eu volto ao Senhor: Senhor, venho a Ti, sem Ti eu nada posso fazer, eu deixo tudo nesta hora, Senhor. Eu quero somente o Senhor, eu me volto a Ti, eu reconheço que sem Teu governo, sem Teu reino, eu nada posso fazer. Eu quero colocar minha mente em Ti, eu quero colocar meus pensamentos. Senhor, se alguma coisa estou fazendo errado, por favor, me ilumina. Oh Senhor Jesus, então essa prática nós precisamos ter, amém? Arrepender-nos constantemente, não somente no momento em que nós cremos, mas em todos os dias, quando temos comunhão com o Senhor, você e eu precisamos voltar nosso coração e nosso pensamento ao Senhor, para que o Senhor possa gerar, por meio da luz da palavra, uma real e uma autêntica mudança, amém? Então, Jesus é o nosso Senhor. Eu vou orar, vou terminar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos esse momento. Oh Senhor Jesus, nós queremos realmente experimentar uma mudança em nossos pensamentos. Nós não queremos dar por certo a maneira em que procedemos, a maneira em que nós pensamos que tudo está certo, que tudo está bem, quando vivemos de fato muitas vezes afastados de Tua presença. Oh Senhor, concede-nos, Senhor, o dom do arrependimento. Vem trabalhar, Senhor, em nossas vidas, para que a luz da Tua palavra possa realmente nos iluminar, possamos ser convencidos de pecados, de justiça, de juízo,
e possamos realmente voltar todo o nosso ser a Ti. Senhor, abençoa nesta hora as pessoas que estão assistindo esse vídeo. O Senhor possa abençoar suas vidas, que a palavra possa gerar um genuíno arrependimento nos corações e possamos deixar tudo, Senhor, para nos voltar plenamente a Teu reino, a Teu governo e a Teu senhorio. Pai, Te engrandecemos. Obrigado pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Até a próxima. Amém.